Boa noite, a paz a todos. Que bom que estamos juntos outra vez, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Continuando com os nossos, com o nosso estudo sobre as parábolas de Jesus. Tem sido bastante emocionante, muito edificante. Agradeço bastante a alguns que compartilham comigo o quanto Deus tem abençoado a sua vida através dessas parábolas, desses estudos das parábolas proferidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começar, ou melhor, antes de continuarmos, vamos orar. Querido Pai Celestial, bendito Deus, nós te damos graças por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Mais um dia passamos na Tua presença e mais um dia nos reunimos para estudar a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, obrigado por nos ajudar, Espírito Santo, nos aconselhar, nos ensinar e nos capacitar, Deus. Espero, Senhor, que esta palavra possa edificar a vida de muitos, possa trazer paz, possa trazer, Senhor, entendimento, ó Pai, e também luz àqueles que as ouvem. Meu Deus, eu te agradeço, peço mais uma vez que o Senhor envie os teus anjos com a bênção do Senhor sobre cada casa, família, sobre todos aqueles que nesta noite nos ouvem, que o Senhor os alcance com a tua bênção, com a tua paz, com a saúde, com a prosperidade do Senhor e com a alegria do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, capacita-nos, Senhor, com a tua iluminação e graça, para que possamos, ó Deus, caminhar nesse estudo da tua palavra com seriedade, com equilíbrio e com fidelidade, Senhor. Muito obrigado, nós te agradecemos, nós te louvamos. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém, amém. Muito bem, estamos continuando seguindo o nosso estudo temático. Não é um estudo sistemático, é um estudo temático das parábolas de Jesus. Vamos continuar estudando, vamos ver se nós conseguimos terminar o segundo grupo de parábolas que nós estamos estudando, com temas de motivação, de recompensa, de a perseverança, a fidelidade e ao serviço. Muito bem, vamos começar com a parábola do construtor da torre e o rei que vai à guerra. Parábola do construtor da torre e o rei que vai à guerra. Poderíamos separar, porque aparentemente são duas parábolas, mas na verdade uma está ligada à outra. Uma história está totalmente ligada à outra no sentido de tema, ou daquilo que Jesus queria transmitir. Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, 28. Lucas 14, 28 a 33 diz assim: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar um alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. No contexto desta parábola, Jesus está falando sobre o preço do discipulado. São parábolas que, na verdade, falam sobre o discipulado, a importância do discipulado. Ele diz: se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer ser meu discípulo, tem um preço, tem uma renúncia, e não deve voltar atrás, por circunstância nenhuma, por situação nenhuma. Nos versículos 25 a 27, Jesus deixa bem claro isso,
ao preparar-se para expor essas duas parábolas pequenas, mas muito, muito importantes. O versículo 26 e o versículo 27, anteriores ao que nós lemos, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e suas irmãs, ou irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O discipulado é um grande desafio. Requer não somente muita coragem, mas também prudência, além de renúncia. E é o que ensina essas parábolas. A entrega que fazemos ao Senhor não pode ser temporária. Diante da menor dificuldade, sair correndo, voltar atrás, não é o que o Senhor espera de um discípulo. A entrega ao Senhor, ao ser, ou ser seu discípulo, é algo permanente. O sacrifício é permanente, a renúncia é permanente, o preço é permanente. Ora, por isso a gente não se volta atrás na decisão de seguir a Cristo, custe o que custar. É vergonhoso tomar uma decisão importante e deixá-la no meio do caminho por qualquer circunstância. O texto diz que aquele homem, ao não calcular direito o preço da construção da torre, a constrói e depois não consegue terminar, ela deixa no meio. Ao ver isso, as pessoas vão zombar dele, vão rir. Por isso, o Senhor espera que sejamos persistentes e perseverantes, diligentes no nosso trabalho, no nosso serviço ao Senhor, para que nosso trabalho não envergonhe ao nosso Senhor. Ora, é vergonhoso tomar uma decisão tão importante, principalmente a decisão de seguir a Cristo, servir a Cristo, e deixar no meio do caminho e abandonar por qualquer coisa, por qualquer situação ou por qualquer pessoa, né? Inclusive, o Senhor está deixando bem claro, inclusive até diante da oposição da própria família, né? Como diz o versículo 26, claro que o Senhor não está falando em termos absolutos, né? O Senhor não está falando em termos absolutos por qualquer coisa. Ele está dizendo que nem os laços ou os afetos humanos, né, ou de parentesco, devem impedir que sigamos a Cristo, devem impedir que sejamos seus discípulos. Afinal de contas, o nosso amor a Ele deve estar em primeiro lugar. Devemos colocar o Senhor em primeiro lugar. A questão aqui não é desprezar a família, abandonar a família. Não é isso que Deus quer e não é isso que Ele está pedindo para nós. O que Ele está pedindo é colocá-lo em primeiro lugar. Nem sempre colocando ao Senhor em primeiro lugar na nossa vida, nossa família vai concordar, vai nos amar. Ao contrário, possivelmente podem nos rejeitar, porque estamos colocando a Deus em primeiro lugar. A maior lição a ser aprendida aqui, irmãos, é: quem ama ao Senhor sobre todas as coisas, jamais abandonará a sua família. Essa é a verdade. Não pode ser ao contrário. Você não pode abandonar a Cristo por causa da sua família. É isso que o Senhor está dizendo, né? Não abandonar a Cristo por amar primeiro as outras coisas ou pessoas. Isso, inclusive, é o que a Bíblia chama de idolatria. O verdadeiro discípulo ou melhor, o verdadeiro discipulado é algo tão sério que o Senhor compara como carregar uma cruz. Naquela época, o condenado deveria carregar a sua cruz até o lugar da sua morte, até o lugar onde ele seria crucificado. O discipulado nos mostra que há coisas que precisam morrer em nós para que Cristo prevaleça. E esse tem sido o problema de muita gente, né? Querem seguir a Cristo, mas querem colocar em primeiro lugar seu bem-estar, sua família e etc. Ora, a parábola do rei que vai para a guerra nos mostra o perigo de enfrentar o inimigo e não estar preparado e não o conhecer. A nossa guerra, ela é espiritual. E um discípulo de Jesus deve saber enfrentar sempre essa guerra espiritual e não se render a ela
e abandonar, por mais que ela dure, por mais que ela perdure. Ora, nossa luta não é contra carne nem sangue, diz Paulo em Efésios capítulo 6. É necessário conhecer a nós mesmos, é necessário conhecer o nosso inimigo, para poder aprender a realizar a guerra espiritual, a vida com Cristo. Irmãos, ela considera muitas lutas, perseguições, batalhas, injustiças, injúrias, né? Jesus sabia que os seus discípulos enfrentariam tudo isso depois da sua partida. E Jesus os alerta sobre isso. Ora, o discípulo de Jesus não pode fazer acordo com o inimigo. Não existe acordo com o inimigo que vem senão para roubar, matar e destruir. Não existe. O Senhor está deixando bem claro que o discipulado envolve sacrifício e dificuldades e exige renúncia de tudo. Não podemos empreender algo para o Senhor e no meio do caminho achar que está muito difícil e que não vamos conseguir. Não é isso que Deus espera do seu discípulo. Não existe um sacrifício único. Muitos gostariam que fosse assim. Eu já passei por isso, não preciso passar de novo. Quem disse, né? Mas a autonegação é algo permanente e não temporário ou ocasional. Então, é isso que essa parábola, essas duas pequenas parábolas, nos ensinam. Tão grande lição, não é verdade? Vamos a outra parábola, a parábola das 10 minas. Está em Lucas capítulo 19, versículo 11 a 27. Lucas 19, 11 a 27. Que diz assim: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola. Perdão. Porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Não sabia que sou homem severo e que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então, por que você não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10 minas. O Senhor, disseram, ele já tem 10 minas. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-no aqui e matem-nos na minha frente. O pensamento de que o reino de Deus se manifestaria rapidamente era algo muito comum naquela época. E Jesus estava tratando de mostrar que antes desse maravilhoso evento, que é a sua volta, ou que será a sua volta, algumas coisas deveriam acontecer. Alguns acreditam que, seguindo a ideia de que Jesus sempre contou uma parábola considerando o contexto, ou sendo motivado por alguma situação, essa parábola foi contada
depois do evento com o Zaqueu, que era um coletor de impostos, né? Era um oficial, aparentemente ele era chefe de todos aqueles que recolhiam impostos, tributos, e portanto ele era alguém importante. Os coletores de impostos, eles eram judeus. E isso quer dizer que por isso que eles eram odiados pelos judeus, porque eles eram leais ao Império Romano. A fama desses homens não era boa. Não era boa porque eles eram taxados de ladrões e adúlteros, por causa do estilo de vida que eles tinham, né? Zaqueu demonstrou interesse por Jesus, em sua mensagem, e acabou se arrependendo. Ao aceitar Jesus na sua casa, o que as pessoas poderiam questionar poderia esse homem ser leal a Jesus e também ser leal ao Império Romano? Nós, irmãos, não podemos ser dogmáticos ao ponto de considerar que Jesus provavelmente contou essa parábola por causa disso, né? Mas a verdade é que essa história ela é parecida com a de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30, que nós vamos estudar também hoje. Tem algumas diferenças, embora contenha praticamente o mesmo tema, tem algumas diferenças na sua narrativa. O versículo 12 diz assim: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. O homem é Jesus Cristo. Em Mateus, por exemplo, não menciona ser um nobre, menciona apenas ser um homem. Ele foi para o Pai, depois da sua ascensão, ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra e voltará como rei. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Então, o homem distribuiu entre seus servos 10 minas para cada um. Em Mateus, há uma diferença na quantidade, né? Nós vamos ver. Era uma medida de peso. O talento de Mateus, da parábola que vamos ver de Mateus, valia ou valia mais do que a mina. Era outra medida de valor. Essas diferenças, elas não afetam a narrativa, o propósito do Senhor é o mesmo, tanto em Lucas como em Mateus. Ele distribui as minas e os manda negociar, render o dinheiro, trabalhar, né? Uma tradução possível, uma tradução que poderia ser correta também seria ocupem-se. Aqui estão essas minas, ocupem-se delas, né? Trabalhem. Aqui podemos encontrar a liberdade e a responsabilidade que Deus nos dá. Liberdade, sim, mas também responsabilidade. Muita gente quer liberdade sem responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é anarquia, é confusão. É isso que a gente vê por aí, né? Muita, principalmente a juventude, que quer liberdade, mas não quer responsabilidade. É a liberdade e a responsabilidade que Deus nos dá no exercício do nosso chamado, ou com aquilo que Ele nos dá, com a nossa salvação, com os dons e os talentos que Ele nos concede. Ora, versículo 14, assim, mas os seus súditos o odiavam, e depois enviaram uma delegação para dizer, não queremos que este homem seja nosso rei. Claramente, aqui está falando da rejeição que os judeus tinham com Jesus, dos judeus e dos romanos. Não foram eles mesmos que disseram, né? Não foram os judeus mesmos que disseram aos romanos, não temos outro rei senão César. Eles o rejeitaram como rei, eles rejeitaram o Senhor Jesus como rei. Como ele mesmo disse que ele voltaria, e ele sabia que ele voltaria, e eles sabiam disso, eles sabiam que eles viriam, que Jesus voltaria para julgar aqueles que o rejeitariam, e isso vai acontecer. Essa mensagem, então, ela é escatológica, porque ele diz, essas pessoas que vieram, que me odeiam e que vieram e me desprezaram, eu quero que tragam, porque eles vão morrer. Ora, isso é escatológico,
quando Jesus voltar, ele ajuizará essas pessoas, aqueles que se opuseram e rejeitaram. Entende? Então, realmente essa parábola, ela nos detalha, e aos detalhes eu quero mostrar para vocês, né, em Mateus. Os detalhes eu quero mostrar na parábola de Mateus, onde nós vamos, que é a parábola dos talentos, onde nós vamos nos deter um pouquinho mais, ok? A parábola dos talentos está em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. Diz assim: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Ora, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junte onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Assim como a parábola que estudamos de Lucas, a parábola das minas, Jesus começando mostrando que, contrariamente ao que pensava as pessoas daquela época, o reino de Deus não se manifestaria ainda. Essa parábola, ela é antecedida pela parábola das 10 virgens, e ela enfatiza a paciente e perseverância na volta de Cristo. Essas parábolas, elas devem ser estudadas juntas. É importante estudá-las juntas, porque elas se completam, ou se complementam, melhor dizendo. Enquanto a parábola dos talentos, ela enfatiza a paciente e perseverante volta de Cristo, a das 10 virgens, a dos talentos, ela enfatiza que enquanto nós esperamos pacientemente e diligentemente, nós devemos trabalhar, nós devemos servir. Essa é uma palavra que eu tenho usado muito no meu discipulado ministerial, ser diligente. Essa palavra é usada aqui. A diligência deve ser uma característica de um servo de Deus e um filho de Deus, sabia? Ser diligente significa ser aplicado, ser dedicado, ter urgência, presteza, responsabilidade em realizar alguma tarefa. O diligente não deixa para amanhã o que pode ser feito hoje. O fato de sermos salvos não nos dá o direito de vivermos de qualquer jeito, né? De viver do jeito que nós queremos, desleixadamente, vivendo os prazeres do pecado e do mundo, dizendo-se cristão. Ora, eu fico pensando naquele que recebeu 5 talentos, diz o texto, que ele saiu imediatamente, ele saiu rápido.
e ele se ocupou, ele trabalhou, ele se dedicou em multiplicar aquilo que o Senhor lhe havia dado. Eu fico pensando, porque se ele se ocupou tanto em obedecer ao que o Senhor lhe pediu, o que o seu Senhor pediu, então ele se ocupou de maneira que não teve tempo para outras coisas. Não teve tempo para os prazeres do pecado do mundo, dizendo-se cristão. Não teve. Entende, meus irmãos? Nós nos ocupamos com as coisas de Deus, nos ocupamos em servir ao Senhor, não vamos ter tempo para aquilo que não nos serve, para aquilo que não nos edifica, para aquilo que não nos abençoa. Temos responsabilidade com tudo aquilo que Deus nos deu. Ele nos deu a sua salvação, a sua libertação, nos deu seus dons, seus talentos. Nós temos muita responsabilidade com isso, e essas parábolas nos ensinam que nós seremos cobrados. Isso que é importante a gente lembrar, né? Deus manda a gente cuidar da nossa salvação, da gente cuidar da nossa salvação. Deus nos deu responsabilidade, e se eu ignoro essa responsabilidade, é porque eu creio que não haverá cobrança nenhuma. Eu fico descansado achando que não vai ter nenhum tipo de cobrança. Isso não é verdade. Nós vamos prestar contas, não é? Sim, haverá cobrança. Ora, em Efésios, se eu não me engano, Efésios capítulo 3, versículo 2, Paulo diz que a graça impõe responsabilidade. 3:2 diz assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. A graça não é a liberdade para viver de qualquer jeito. A graça nos impõe responsabilidade, muita responsabilidade. Ora, o Senhor mostra nessas parábolas tudo isso que nós acabamos de falar. A parábola das 10 virgens se relaciona à vida cheia do Espírito, né? A dos talentos se relaciona à vida de serviço, de servir. Na parábola das 10 virgens, o reino exige vigilância, estar vigilante. Nas parábolas dos talentos, exige fidelidade. Que interessante, que importante. Ora, versículo 14, assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Aqui nós temos a mesma coisa, né? O homem é Cristo, ele entregou seus bens aos seus servos, somos filhos e somos seus servos, e ele nos deu também bens poderosos, como a salvação, como a libertação, como a palavra, como seus dons e seus talentos, né? A um deu 5 talentos, a outros 2, a outro 1, como vimos. E é importante aqui notar que diz, cada um deu de acordo com a sua capacidade. Em seguida ele partiu de viagem. Ora, ele distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece os seus servos. E ele conhece a capacidade de cada um. Por isso ele não nos dará mais para fazer do que aquilo que a gente pode fazer, do que aquilo que a gente pode suportar. O Senhor não nos dará algo que nós não podemos fazer, né? Por maior e mais poderoso que seja. Outro dia alguém me disse, Deus deu um ministério tão grande para muita gente. E para mim e para outros, nosso ministério não cresce. Nós ficamos com esse grupo pequeno de pessoas que não avança, não cresce. Eu disse, irmão, Deus sabe a nossa capacidade. E Deus deu àquele mais porque sabe que ele pode suportar. E deu a outros menos porque ele sabe que é o que eles podem suportar. Se você for diligente, eu vou te dizer uma coisa, se você for diligente, dedicado ao que Deus te deu, não importa a quantidade, o tamanho, se você for diligente e você for responsável e fiel, Deus vai te abençoar tanto quanto aquele a quem ele deu muito mais, muito mais. Esse é o princípio que nós estamos vendo aqui nesta parábola. Ora, cada servo recebeu a responsabilidade correspondente à sua capacidade. E Deus sabe, ele sabe. Talentos aqui são dons,
Não são habilidades espirituais, são dons do Senhor que Ele nos deu para fazer a sua obra. Entende? Então, devemos estar felizes em ser responsáveis, fiéis, alegres com aquilo que Deus nos deu. Né? Deus não precisa, e Ele nem quer nossas habilidades pessoais para servi-lo. Ele também não quer nosso dinheiro, aliás, servir humanamente com as nossas habilidades e com o dinheiro, isso tudo é servir assim a abominação ao Senhor. Os talentos que necessito para servir a Deus são os dons espirituais. Né? Somente com os dons podemos servir ao Senhor como servos e realizar a sua obra. Não devemos seguir alguém, não devemos seguir uma pessoa porque ela é boa gente, porque tem dinheiro ou tem muito sucesso. Devemos seguir alguém porque reconhecemos na vida dessa pessoa o dom de Deus, o chamado de Deus. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. E também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Se você vive, mas não serve, e você está ignorando o talento que te foi dado, você está negligenciando ao Senhor. Devemos usar ao máximo os dons que Ele nos dá, pregando o Evangelho, ministrando, orando a outros, cuidando dos necessitados. Isso edifica e multiplica os talentos. O que nós temos que fazer na obra de Deus, meus irmãos, todos nós devemos fazer. Não só aqueles que nós achamos que são pagos para fazer. Não, isso não existe. Todos nós devemos fazer a obra de Deus. Todos nós devemos servir ao Senhor. É uma responsabilidade de todos nós. Não adianta a gente ficar em casa e dizer, a igreja não está visitando, os pastores, os líderes não estão visitando, não estão orando, e eu não estou fazendo nada tampouco. Eu também não estou fazendo nada. Isso é ridículo, né? Então, ora, embora eu seja humanamente fraco, falho, tenho a graça, eu tenho o privilégio de ser portador das riquezas do Senhor para outros. É o que Paulo diz em Efésios 3:8. Diz assim, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Foi-me dado o privilégio de trabalhar, de servir, de levar a palavra. Né? Isso é um privilégio, foi dado a mim. É uma dádiva, é um dom. Ora, irmãos, entenda que a Bíblia ela está numa sequência. Jesus está discursando sobre a sua vinda, sobre o reino, no capítulo 24, 45. O servo fiel que o Senhor encarrega da sua casa para dar-lhes o alimento. Isso significa atender os necessitados, suprir a palavra, o alimento espiritual. Olha lá nessa parábola do servo. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muitas vezes há pessoas que não valorizam o seu dom porque creem que ele é pequeno, que ele é insignificante, ou que precisa de um reconhecimento e de um título para exercer o seu dom. Eu quero dizer para você que ninguém precisa de um título para exercer o dom que Deus lhe deu. Sabia disso? Eu não preciso receber a ordenação de evangelista, de apóstolo, de profeta, seja lá o que for, para poder exercer o dom que Deus me deu. Ora, esconder na terra, no chão, tem a ver com as coisas terrenas, hein? Olha só. Tem a ver com as coisas mundanas, do homem terreno, do homem carnal, não com o homem celestial e espiritual. Estou permitindo que o mundo sufoque o que Deus me deu. Né? As coisas humanas, as coisas da terra sufoquem o que Deus me deu. Né? Não tenho tempo para servir, o tempo está ligado ao serviço, porque não tenho tempo para orar, ler a Bíblia, não tenho tempo para servir ao Senhor, então eu me torno, para o Senhor, infrutífero. O servo infiel representa o incrédulo, ele representa o homem arrogante, desobediente, que não tem compromisso com seu mestre, embora ele seja chamado de servo, né? De servo. Então,
Não quer dizer que ele não seja servo, isso que é interessante. Quando o Senhor volta, a sua irresponsabilidade é exposta e o seu castigo é duro, né? Entenda uma coisa, quanto mais eu cavo na terra, mais longe de Deus eu estou. Talvez você se sinta fraco para servir aos demais. Entende? E você precisa entender algo, sempre há alguém mais fraco do que você. Se você se sente fraco para servir alguém, existem pessoas que precisam porque elas são mais fracas do que você. Ora, sabe o que significa cavar no chão? Cavar no chão significa dizer, não tenho tempo. Cavar no chão pode significar, Deus não me chamou. Prefiro ficar sentado no banco. Sofri muito, me machucaram. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Irmãos, depois de muito tempo, esse muito tempo se refere à era da graça, eu entendo isso. O Senhor vai voltar, né? A vinda do Senhor será onde ele vai ajustar contas, onde nós vamos prestar contas. A palavra de Deus fala sobre isso. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 10, ele diz assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós vamos comparecer e vamos receber de acordo com as obras praticadas, boas ou más. Ora, esse tempo está cada vez mais próximo. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, né? É tempo da gente poder acordar e considerar, meus irmãos, o que nós estamos vivendo, de avaliar como nós estamos, como estamos servindo ao Senhor, né? Se ficamos reclamando, se vamos dar as costas à obra de Deus por pessoas, por situações, porque estamos descontentes, porque estamos desanimados e estamos infelizes, Deus vai cobrar isso de nós. Deus vai cobrar isso de nós. Então, como estamos usando o dom que Ele nos deu para cumprir seu propósito? Algo está deixando de ser feito porque você não está servindo. Olha, alguém está deixando de ser atendido, alguém está deixando de ser ministrado porque você não está servindo. O Senhor respondeu ao que multiplicou 5, ao que multiplicou 2, a mesma coisa, entenda? Ele disse a mesma coisa ao que multiplicou 5 e ao que multiplicou 2. Porque cada um trabalhou segundo a sua capacidade e segundo aquilo que o Senhor lhe deu, né? Agora, aquele que recebeu, aquele que não multiplicou e não trabalhou, foi diferente. Nós precisamos considerar algumas coisas aqui. O Senhor disse, vocês foram fiéis no pouco. Pouco aqui não é o que Deus nos dá, não. Mas pouco é como nós podemos servir, é nossa capacidade de servir, porque depois de servir e servir, ainda continuamos sendo servos inúteis. Esse pouco prova que ser aprovados de Deus, por Deus, melhor, não depende do quanto nós fazemos, mas sim da nossa fidelidade em servir. Glória a Deus por isso, porque senão nós estaríamos fritos, né? Então não depende do quanto nós fazemos, mas da fidelidade. Um recebeu 5, foi fiel e dobrou 5, multiplicou 5, perdão. Outro recebeu 2, foi fiel, multiplicou 2. Foram fiéis ambos. Por quê? Porque foram fiéis. Foi a nossa fidelidade que é premiada e não a quantidade daquilo que fazemos. Sobre muito significa o prêmio. Sobre muito eu te colocarei. Significa o prêmio. A autoridade, por exemplo, no milênio você vai, como diz a parábola das 10 minas, você vai governar, você vai ter autoridade sobre 10 cidades. Alegria, vem para o gozo do teu Senhor, presença do Senhor, né, no reino, entrar no gozo do Senhor, entrar no reino, exercer autoridade, desfrutar da presença do Senhor. Se o que recebeu um talento o tivesse multiplicado mais um, ele não ouviria a mesma coisa? Claro que ouviria. Porque para Deus não é quantidade, e sim atitude, responsabilidade e fidelidade, como já disse, naquilo que Ele nos dá.
servo mau e negligente. O servo, entenda que ele é servo, mas foi mau e negligente. O dom, apesar de estar nas mãos do servo, o dom é do Senhor. Isso que é importante, por isso ele pede contas. O dom não é nosso, o dom é do Senhor. As pessoas às vezes dizem, eu tenho dom. Você não tem, Deus te dá para o que é útil. Né? O reino, ou no reino, os dons dados aos negligentes são tirados e dados aos outros. Né? Não deixe de ser servo, né? Mas seja fiel, porque aquele homem, ele não deixou de ser servo, mas ele foi negligente com o que lhe foi dado, com o que lhe foi concedido pelo Senhor. Lancem fora o servo inútil. Irmãos, não há nenhuma desculpa para obedecer. Não existe nenhuma desculpa para não servir. Aliás, estamos vivendo um momento muito propício para servir ao Senhor, para dar aos outros ou a outros aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos encarregou. Quantos precisam de salvação? A salvação que o Senhor nos deu a mim. Quantos estão morrendo de fome e eu estou comendo o pão da vida? Quantos precisam ouvir a palavra de consolo, de esperança que Ele colocou em nós, que Ele colocou em nosso coração? Todas as parábolas nos apresentam advertências. Advertências bem sérias. Veja, por exemplo, Mateus 24, 44. Mateus 24, 44 diz assim: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Vocês precisam estar preparados. Aí, Marcos capítulo 13, versículo 35 e 37 diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se é à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo, e que lhes digo a todos, vigiem. É o que lhes digo. Vigiem, digo a vocês, vigiem, é o que o Senhor... São palavras do Senhor, Ele está nos mandando vigiar, Ele nos mandando ter cuidado, para que não nos encontre dormindo, como encontrou as 5 virgens insensatas da parábola das 10 virgens. Que Ele nos encontre trabalhando como aquele servo que foi fiel. Ele estava trabalhando, diz o texto, que o Senhor nos encontre assim, trabalhando, servindo. Que importante essas palavras e essas advertências do Senhor para nós, meus irmãos. Possamos guardar essas palavras no nosso coração e atrevê-las a colocar em prática em nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te encha de alegria e de paz, em nome de Jesus.